Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente dos cursos de Engenharia. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as bases do desenvolvimento sustentável, que nós já mencionamos em aulas anteriores. Então, primeiro, a gente precisa pensar no processo produtivo como é visto pelo ser humano, como é que a gente tem feito essa produção. Então, ele tem sido um enfoque bastante linear, em que a gente retira os recursos da natureza, gastando energia, e produzindo resíduos e impactos ambientais. Esses recursos, eles são processados, também retirando energia e produzindo resíduos e impacto. E aí eles são transportados, levados para os grandes centros de distribuição. Também acontece isso gastando energia e produzindo resíduos e impactos ambientais. E, finalmente, esse produto ele é consumido, ele é usado para aquele fim ao qual foi destinado, e isso se faz gastando energia e produzindo resíduos e impactos ambientais. Então, o que vem a ser sustentabilidade? Foi pensando que esse processo linear apenas transforma energia em resíduos, gasta energia para no final transformar tudo isso em resíduos, que se começou a discutir se isso era sustentável, se ao longo do tempo essas atividades iriam se sustentar. E o que se percebia é que não, que se nós continuarmos com esse padrão de consumo que nós vínhamos desenvolvendo, nós iríamos esgotar os recursos naturais e a nossa atividade econômica iria entrar em colapso. Então, se pensa, eu não posso voltar, não é possível mais voltar para a caverna. Aquele estado original de onde nós saímos não é mais viável. Então nós precisamos seguir para frente, nós precisamos nos desenvolver. Mas esse desenvolvimento tem que ser feito de uma forma que a gente possa garantir que ele continue acontecendo ao longo do tempo. E isso vem a ser o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. E aí a pergunta talvez seja por que esse desenvolvimento deve ser sustentável, E a resposta é aquilo que eu já mencionei. Se nós não fizermos assim, ele irá em algum momento entrar em colapso, e nós estaremos em risco real como espécie. E aí surge a pergunta de como esse desenvolvimento pode ser sustentável. E essa pergunta ela deve ser feita exatamente nos cursos de engenharia, que, como eu já mencionei em aulas anteriores, são os engenheiros que dão essas respostas aos processos. Somos nós que desenhamos os processos e modificamos os processos. Então a produção de bens, qualquer que seja, elas partem sempre dos recursos naturais, e com o trabalho, imprimindo o trabalho sobre esses recursos naturais, obviamente que gastando energia, a gente produz o que se chama de capital. Esse capital não é só dinheiro também é capital, mas o capital envolve uma série de questões, como cultura, a qualidade de vida, enfim, conhecimento. Tudo isso é capital. E esse capital, então, ele vem, de forma indireta, mas ele vem desse recurso natural. Então, as ciências da natureza, por exemplo, por observação da natureza, ela constrói esse capital intelectual, que é o conhecimento do qual a gente tanto fala. Então, vejam que tanto o trabalho como o capital ele vem dos recursos naturais. Isso, inclusive, o capital financeiro, o dinheiro mesmo. Então é justo que a gente pense que esse capital ele deve ser devolvido na forma de trabalho. Se o trabalho gera capital, o capital deve gerar trabalho. Desculpem. Então essa geração de trabalho por parte do capital, ou seja, o capital deve ser investido para gerar novas praças de trabalho e garantir que mais pessoas possam trabalhar para produzir mais capital. E, obviamente, que esse capital também deve voltar para os recursos naturais de onde eles vieram, para garantir a permanência desses recursos naturais. E o trabalho, da mesma forma, deve devolver aos recursos naturais esse investimento. Então, é preciso que essa via não seja de mão única, que ela seja uma via de mão dupla e que haja retorno. Se eu retiro da natureza, eu devo repor à natureza aquilo que eu retirei, para que eu possa continuar retirando. Então é um processo, é uma visão de desenvolvimento que ela já não é mais linear, ela é cíclica. Eu tenho que pensar que todas as coisas saem da natureza e para ela retornarão de alguma forma.
Então, o desenvolvimento sustentável, ele tem dois aspectos importantes, que é a questão técnica. Então, nós temos que pensar como isso vai ser feito, né, quais são os aspectos técnicos necessários para que a gente possa modificar o fazer da nossa empresa. Mas também tem questões sociopolíticas. Aqui entra vários aspectos religiosos, éticos e políticos propriamente dito. Então a visão da sociedade sobre essas questões essa visão pode favorecer ou desfavorecer a instalação de uma solução técnica. Então é possível que a gente observe um impacto ambiental e desenhe uma forma de combatê-lo, mas a sociedade pode não aceitar por aspectos culturais, políticos, econômicos, enfim. Então existem dois aspectos aí bastante importantes que podem alavancar o desenvolvimento sustentável ou impedi-lo, né, dependendo de como se posicionam. Bom, então diferentes visões são feitas da sustentabilidade e por isso se desenham diferentes modelos de gestão ambiental. Na China, por exemplo, existe uma esfera econômica, uma esfera sociopolítica e a esfera ambiental está permeando essas duas. Obviamente que se a gente trabalha na interseção das três, isso é o desejável nesse modelo chinês. Na África do Sul, você tem a questão ambiental como sendo a maior, né, a mais ampla. Dentro da questão ambiental está a questão socioeconômica. Se nós entendermos que os seres humanos fazem parte do ambiente, isso aí tem todo sentido. E dentro dessa questão socioeconômica está a questão da governança, né? Na Rússia, do outro lado, né, no outro extremo, nós temos a questão ambiental mais ampla, depois a questão socioeconômica e dentro disso a questão de segurança, né, menor, mas dentro dessa questão socioeconômica, as questões de segurança. E outros países, a grande maioria dos outros países, isso envolve o Brasil, tem uma visão de que a gente tem uma esfera ambiental, uma esfera econômica, uma esfera sociopolítica e elas têm interseções. Então o ideal é nós trabalharmos dentro da interseção das três esferas, essa parte central, onde as coisas ou as atividades sejam economicamente viáveis, ambientalmente adequadas e socialmente justas, né? Seria o discurso e a forma de pensar da grande maioria dos países, isso inclui o nosso. Então isso desenha um modelo de gestão ambiental em que essa engrenagem, esse conjunto de engrenagens, essa máquina que é a indústria, que é a empresa, ela precisa trabalhar então de acordo com esses novos indicadores, né? O pessoal fala muito na história do verde, desenvolvimento verde, crescimento verde, selo verde. Mas como eu mesmo mencionei, isso não me agrada muito. Para mim, o ambiente não é só verde, o ambiente é multicolorido, mas, enfim, a ideia aqui seria um crescimento ambientalmente adequado. Então, existem questões de investimento, né, em vários desses pontos, mas a ideia é que a entrada de insumos no processo produtivo considere aí o capital, que é o trabalho, né, a minha força de trabalho como capital, e os recursos também como capital. E ao produzir isso, né, ao processar isso, essa produtividade ela possa considerar vários fatores, reaproveitando, reutilizando, refabricando, substituindo as coisas inadequadas por outras mais adequadas, e o produto disso também vai ser capital. Uma vez que eu tenho renda, bens, serviços, eu tenho a produção de capital. E o resíduo ele também pode ser entendido como um capital, porque ele pode de novo ser reciclado, reutilizado, refabricado, substituído, e ele pode ser absorvido, né? Ele pode ser aproveitado por outros organismos ou por outras empresas, enfim. Então, se eu tenho essa nova forma de produção, eu preciso também ter uma nova forma de consumo, né, que considere aí essas questões de saúde, segurança, enfim. E a pergunta de para que serve esses bens que são produzidos, esse capital que é produzido, para que serve? Então, existe um novo olhar sobre o processo produtivo e sobre todas as questões envolvidas, o ciclo de vida de produtos, como a gente diz,
que envolve todas as questões, desde a sua matéria-prima, seu transporte, seu processamento, seu uso, seu descarte e o monitoramento desses impactos ao longo dessa cadeia. Então, o desenvolvimento sustentável é esse planejamento das atividades econômicas que possam garantir a permanência da nossa atividade ao longo do tempo. Sigam os estudos e qualquer dúvida, coloquem os questionamentos ali no ambiente virtual de aprendizagem.